Estamos em Cabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje, mais uma vez, o sábado está ensolarado e as praias, obviamente, lotadas. Particularmente aqui, a praia que fica na Avenida Atlântica, a Princesinha do Mar. Hoje é dia 4 de... Olha eu de novo deixando o som no celular. Está virando um hábito isso aqui, me parece. Hoje é dia 4 de fevereiro, que do ponto de vista de saúde pública planetária, é um dia muito especial, porque é o Dia Mundial do Câncer. E é uma data que a gente, por um lado, tem coisas a celebrar, a comemorar, muitos avanços em diagnósticos, em métodos de diagnósticos, muitos avanços no tratamento. Então, nós temos hoje imunoterapia, nós temos uma série de tratamentos que a gente pode dizer que são novos e que estão se mostrando, estão se revelando muito positivos, mesmo em tumores que antes a gente tinha meio que os desfechos bem negativos, como, por exemplo, o caso do câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata a humanidade. Nesse dia faz a gente lembrar as últimas perdas recentes que nós tivemos desde o final do ano passado, desde 29 de dezembro, por essa doença, ou por esse grupo de doenças. No caso, nosso Rei Pelé, no dia 29 de dezembro. Já no início de janeiro, meu grande ídolo no futebol, no esporte, o Roberto Dinamite. E agora, ontem, houve a cremação da nossa queridíssima jornalista e competentíssima, uma negra que abriu portas para outras negras, para outras mulheres, a Glória Maria, que também nos deixou por um câncer de pulmão com metástase cerebral, sendo que Pelé e Roberto Dinamite foram câncer na área digestiva, né? Câncer de cólon, que é um câncer também bem presente, não com impacto tão grande quanto o câncer de pulmão, mas está ali na disputa. Então fica a marca aí da gente, isso a gente tem que celebrar, os avanços, mas ainda a gente precisa cobrar um trabalho maior, mais eficaz, quanto à prevenção, né? Quanto à educação da população, quanto às mudanças. Nós vamos fazer aqui um programa em breve sobre estilo de vida, né? Porque a gente sabe que há componentes genéticos no desenvolvimento de um câncer, há componentes ambientais, mas há uma questão que é difícil da gente trabalhar, que é a questão de mudança de estilo de vida. E vamos fazer um programa específico sobre isso, porque muitos dos cânceres, não todos, mas muitos deles são devidos a opções, né, a estilos de vida adotados que são maléficos para a saúde. Em paralelo a isso, nós hoje vamos fazer um programa diferente. Para mim vai ser uma honra entrevistar esse convidado, e eu estou falando isso com toda sinceridade. E é a primeira vez que eu faço uma entrevista a um jornalista, que normalmente é o que tem esse papel. Então aqui vai ser um médico e ativista da saúde, entrevistando um jornalista super premiado, um dos jornalistas, melhores jornalistas que eu conheço, e conheço já de muitos anos. Eu sou assinante da Folha de São Paulo, onde o nosso convidado trabalhou por mais de 30 anos e foi editor de caderno de informática, da Ilustrada, e é uma pessoa muito gostosa de conhecer, de conviver, tem uma paciência imensa com as centenas de zaps que eu mando para ele. E o nome dele é Mário César Carvalho. Particularmente, eu fiquei mais assim ligado ao trabalho dele depois que ele publicou um livro chamado O Cigarro, um livro
que conta parte da história da indústria e de como a indústria manipulou a opinião pública, como se associou à indústria cinematográfica e coisas que tais. Além disso, o nosso convidado escreveu um outro livro sobre Carandiru. Quer dizer, o tema do programa não vai ser exatamente essas duas obras dele, mas eu queria primeiro que ele se apresentasse e depois a gente falasse um pouquinho sobre essas duas obras. O tema que eu propus ao convidado, ao Mário, é a gente falar um pouco dessa inter-relação que existe e que pode até ser aperfeiçoada entre os jornalistas e os ativistas sanitários. Eu até incluiria, já que hoje eu também me considero assim, os ativistas do meio ambiente, né? Mas, Mário César Carvalho, se apresente aí para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores também, quem estiver nos vendo pelo YouTube. Fala um pouquinho da tua formação como jornalista e depois você já emenda com essas dois livros que eu comentei. Perfeito. Eu nasci, meu nome é Mário César Carvalho, eu nasci em 1960, eu tenho 62 anos, em Sorocaba, interior de São Paulo. Só estudei em escola pública na minha vida. Eu sou produto de escola pública de alta qualidade, mais USP. Eu sou jornalista desde que eu tenho 16 anos. Escrevi meu primeiro texto com essa idade. Lá em Sorocaba? Em Sorocaba. Eu cheguei a trabalhar num jornal alternativo no final dos anos 70, chamado Sorocaba Urgente, que era um jornal que nasceu de jornalistas que foram demitidos da greve de 78. E é curioso, assim, porque parece que desde pequeno, assim, desde adolescente, eu já queria incomodar os outros. Acho que a função do jornalista é tirar ali as pessoas, quer dizer, principalmente as corporações e os poderosos, da sua posição cômoda, né? Te interrompendo, você agora me evocou uma frase do Chico Anísio, que ele diz coisas semelhantes para dizer que a função principal do humorista é fazer a denúncia. Não é fazer rir, é fazer a denúncia. Tem essa visão. Eu acho que é uma visão defensável, é muito, muito legal. Eu gosto dessa ideia de mexer no balanço das coisas, né? Que eu acho que é obviamente uma visão pretensiosa do jornalismo, né? Você pode falar, o jornalismo não tem esse poder todo, já que fazendo uma autocrítica. É verdade. Mas é verdade também que você consegue fazer com que algumas posições fiquem mais claras diante da confusão que os poderosos adoram apresentar ao mundo, porque isso obviamente é muito útil para a função de se manter no poder, né? Eu fiquei curioso agora, te interrompendo novamente, já pedindo desculpas. Não, imagina. Você disse que seu primeiro texto foi aos 16 anos para o Sorocaba Urgente. Você lembra qual era o assunto, o tema que você abordou? Era uma coisa relacionada com trabalho escravo em fazendas em plantações de cana ao redor de Sorocaba, particularmente em Porto Feliz. Isso aos 16 anos? 16 para 17 anos eu estava começando a minha profissão ali. Então prossiga, não te interrompo mais. Eu, quer dizer, estava falando que eu sou produto ali, acho que de uma USP, que no final do regime militar, né? Eu acho que isso não é um detalhe, era uma época muito efervescente de contestação total à ditadura e de contestação aos valores hegemônicos também, não era só a ditadura. A gente, hoje em dia, eu até dou risada, assim, mas eu lembro que logo no começo, assim, a gente queria jogar fora a ditadura
mesmo alguns valores de esquerda que nos pareciam carcomidos, e hoje em dia eu dou risada, porque a gente incluía nesse pacote até o Chico Buarque, uma coisa assim, que é um absurdo completo. Eu adoro o Chico Buarque, mas quando você tem 19, 20 anos e experimentou um pouco do que vem a ser a contracultura punk, a subcultura punk de contestação a tudo e a todos, me parecia uma grande coisa. Jogar fora a ditadura e os valores da esquerda mais tradicional. Eu, desde essa época, assim, eu me identifico muito com uma vertente da esquerda, que é quase ali na extrema esquerda, que é o anarquismo, que é uma contestação a qualquer eu estava aqui pensando nisso. Fonte de poder, e eu acho que isso tem muito a ver com o jeito que eu penso o jornalismo, né? Que é você não se submeter a nenhum tipo de hegemonia, de pensamento dominante, brincando assim, de certa forma, assim, eu nasci num bairro de espanhóis anarquistas em Sorocaba. Eu diria que dá para resumir tudo numa velha um velho e simples slogan, que é: se há governo, sou contra. Parece caricatural, mas acho que esse slogan nunca foi tão atual. A hora que você vê ali a mídia quase que fazendo propaganda do governo Lula, né? Eu acho que o governo Lula é interessantíssimo, só que eu acho que ele tem que ser coberto como você cobre qualquer governo. Não importa, quer dizer, não importa que havia um Bolsonaro antes. Acho que eu acho que se cobre poder de uma forma sempre questionadora. Eu fico muito preocupado quando eu vejo a Rede Globo, Globo News, fazendo loas ao governo. Mas então, te pergunto agora, será que esse momento que a gente está vivendo, porque eu acho que o que a Globo, por exemplo, fez com o Lula durante muitos anos, né? Inclusive ajudou a ficar ele 585 dias enclausurado. Claro. Será que não se está tentando acabar de pavimentar a denúncia contra o bolsonarismo e aí teve que se tomar um lado? Eu acho que pode ser isso. Eu só acho que isso não é bom jornalismo. Sim. Quer dizer, o erro do passado, você não corrige um erro do passado com outro erro, que é o erro da adulação, que é o erro do puxa-saquismo. Vamos fazer o seguinte. Vamos conversar. Vamos fazer um outro programa sobre essa questão, e que eu tenho tanta coisa para te perguntar e para enfim, eu respeito muito você, Mário. Eu acho você um jornalista. E cada vez que eu conheço você mais eu fico com a sensação de que você é um ícone, né? Um dos pilares do jornalismo brasileiro, como outros. E você me citou, inclusive, outro dia, assim, meio triste, a saída do Jânio de Freitas, né? Uma saída assim, meio descabida. E o Jânio tá com mais de 90 anos, né? Está com 92. Uma coisa inacreditável. Inacreditável. Então, eu fiz a apresentação sua mencionando os dois livros. Sim. Vamos falar primeiro do Carandiru, porque o segundo livro sobre o cigarro, aí a gente já emenda com o resto do programa. O Carandiru eu escrevi praticamente junto com o Drauzio, porque é o seguinte: o Drauzio tem um pensamento sobre prisão que me parecia, na época, que valia muito a pena tornar ele mais transparente. Para quem não conhece o Drauzio, descreve rápidas palavras o que era esse pensamento. O Drauzio é um médico que sempre trabalhou, há mais de 30 anos, trabalhou no Carandiru, e lá ele desenvolveu uma visão sobre prisão
que me parece o oposto do que as pessoas acreditam que é uma prisão. As pessoas, por exemplo, imaginam que prisão é um ambiente ultraviolento, onde todos lutam contra todos. O Drauzio fala, não, isso é uma bobagem. A prisão, se fosse isso, morria todo mundo em um mês. Então ele fala, a prisão é um ambiente colaborativo. Ele fala, e é um ambiente extremamente organizado. É óbvio que isso, às vezes, é feito. Não estou fazendo um elogio ao sistema de prisão e acho que nem o Drauzio faz. Acho que o Drauzio faz muito mais uma leitura etnológica. Ele vai lá e lê sem dar muito juízo de valor às coisas, né? Mas ele tenta mostrar, por exemplo, que há uma colaboração. Em vez de uma disputa ali brutal, eles colaboram. E ele vai tirar muito dessas ideias de estudos sobre primatas. Sobretudo bonobos e chimpanzés. Ele acha, quer dizer, que a teoria evolutiva do Darwin se aplica à prisão. Me pareceu tão incrível isso que eu fui ler os primatólogos que ele lia para tentar entender isso. E fiquei fascinado também. É um mundo muito fascinante mesmo, assim. Tanto da violência, porque os primatas são violentos, eles têm inclusive estratégias de guerra. Tem grupos que desenvolvem estratégias muito sofisticadas para atacar outros grupos. Ou seja, são muito parecidos com a gente, né? E ao mesmo tempo, em ambientes de extrema dificuldade, como é uma prisão, o Drauzio defende essa visão de que, em vez dessa luta desenfreada de um contra o outro, aparece a colaboração. Me pareceu incrível essa ideia. A gente fez o livro na época que o Babenco fez o filme, O Carandiru, que é um filme extraordinário, né? Um filme que eu gosto muito. Eu acompanhei a filmagem com o Babenco e convivi ali muito com o Drauzio. O Drauzio, o Otávio Frias Filho, que dirigiu a redação da Folha, quando soube que eu estava fazendo esse projeto com o Drauzio, ele ficou fascinado. Ele falou, eu não sei muito bem como a gente poderia definir nos dias de hoje um homem santo, mas toda vez que eu encontro o Drauzio, eu tenho a certeza que eu estou na frente de um homem santo. E o Otávio, obviamente, não era religioso, era um agnóstico, era um ateu, não acreditava em nada, né? Mas o Drauzio é uma pessoa assim que muito generosa, é uma pessoa assim que tem uma capacidade de se doar para questões assim. E a impressão que eu tenho é que ele colocou duas questões ali como centrais na sua vida, né? Uma delas que é a prisão e a outra que é o cigarro. O Drauzio é um grande militante, talvez o mais conhecido de todos contra o cigarro. Ele é o que mais tem visibilidade. Ele tem uma visibilidade brutal. E ele, já saltando para o segundo livro, para o livro sobre cigarro, eu acho que eu escrevi um livro, contar um pouquinho da minha trajetória com o tabaco, né? Eu fumei Marlboro, sei lá, dos 20 aos 34, 35 anos. Ou seja, eu fumei bastante tempo, eu fumava um maço por dia. Eu sou aquela pessoa que, depois eu vou descrever no livro, eu não era viciado em tabaco. Eu era viciado em Marlboro por conta, acho que talvez as pessoas não saibam, de uma manipulação química do Marlboro. O Marlboro, quer dizer, ele foi feito para você consumir uma quantidade de nicotina superior aos outros cigarros. Ele tem eles rebaixam o pH da nicotina para ela circular mais facilmente no seu organismo, de tal forma que você não fica viciado em cigarro, você fica viciado em Marlboro. Se te dão outro cigarro, você fala, não, isso aqui não é cigarro. Então, não à toa é o cigarro mais vendido no mundo. Claro. Por que eu fiz essa circunnavegação em torno do Marlboro? Porque eu acho que interessa entender o cigarro
como uma droga química, um produto manipulado, extremamente manipulado. Ele tem mais de 6 mil componentes. 7 mil. Mais de 7 mil componentes químicos. E essa conta, conforme os instrumentos vão se aprimorando, ela só aumenta. Eu lembro que quando eu comecei a cobrir essa questão há 25 anos, era 4.700 elementos químicos. Isso. E hoje em dia... Não, e esse mantra é quase como um mantra, né? Porque esse 4.000 era 4.720. Sim. Isso durou pelo menos uns 30 anos. Sim. De repente pulou para 7 mil. É porque os equipamentos vão ficando mais sofisticados, né? Então você consegue detectar mais elementos químicos. E também tem muita pesquisa, eu acho, mostrando o que a queima de um produto provoca no outro, uma coisa de reação em cadeia dos componentes internos do cigarro. Né? Não, e tem um fenômeno também, um fenômeno químico, né, que já que você está trazendo a química, que se chama pirólise e pirossíntese. Né? Piro de calor, né, de fogo, e a pirólise, você pega uma substância, quebra e ela se divide, por exemplo, em duas. E às vezes uma dessas duas é cancerígena. A pirossíntese, com o calor, você funde duas substâncias e aí essa terceira, ela pode ser cancerígena ou ter outro tipo de efeito. E o problema é que a cada dia a indústria está colocando mais aditivos e a gente não tem estudos suficientes que demonstrem o que esses aditivos novos, somados, unindo-se ou partindo-se aos outros anteriores, o que isso vai gerar? Não há tempo. É uma caixa preta, né? O cigarro é uma caixa preta. 7 mil substâncias, ele fala por si só. Claro, quer dizer, é impossível ter qualquer tipo de controle, é impossível falar que esse produto é seguro. Né? A impressão que eu tenho é que eu começo a me interessar pelo cigarro quando eu percebo que tem uma espécie de crime corporativo por trás. Sim. São grandes corporações globais praticando crimes. Eu não estou falando irregularidades, não. Eu estou falando de crimes. Crimes contra a saúde pública. Eu descubro uma literatura existente nos Estados Unidos onde essa questão é estudada desde os anos 60, particularmente na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Lá tem uma pessoa que eu tenho paixão, que é o Stanton Glantz. Stanton Glantz qualquer pessoa que entende o mínimo de cigarro trata ele como um herói. Esse senhor que eu conheci em São Francisco, desde os anos 60, quando o cigarro era visto como uma ferramenta de contestação, ele faz uma leitura hippie. Ao contrário disso, ele vai lá e começa a mostrar que o cigarro, na verdade, é um destruidor da saúde pública, né? E vai fazer pesquisas incríveis, vai dar abrigo a documentos importantíssimos. Até hoje ele é importante. Claro. É uma pessoa incrível. Você está falando da década de 60. Ele começa no final dos anos 60, 67, 68 e produz coisas relevantes até hoje. A Universidade da Califórnia que você citou é talvez a universidade que mais trabalha esse tema. Sim, né? sim. A de São Francisco. Desde de comunicação, eles trabalham com estudo de publicidade de cigarro, enfim. Eu tinha já admiração pela Universidade da Califórnia em São Francisco, antes de morar em São Francisco. Eu morei lá em 2010, 2011. O CSF. Sim. E lá eu percebi, quer dizer, que é uma escola de das 3 melhores escolas de medicina dos Estados Unidos, das 5 melhores escolas. Fala-se muito em Harvard, né? Todo mundo fala Harvard, Johns Hopkins, mas quem faz pesquisa, quer dizer, todas fazem, as boas fazem pesquisas pesadas, mas a questão da Universidade da Califórnia em São Francisco com cigarro me parece um exemplo assim, muito positivo do que uma escola pode fazer por saúde pública, né? Pesquisa de alto nível que resulta em mudanças concretas na forma como um produto danoso como o cigarro passa a ser tratado não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Acho que o meu caso é um exemplo de como a ciência de alto nível influencia jornalistas
a irem atrás de questões que eles não davam bola. Uma das primeiras questões que me... Quer dizer, o crime me pareceu sempre uma coisa muito atraente, porque eu ingenuamente ali achava que, quando eu era adolescente, que corporações não praticavam crimes, né? E daí a hora que você descobre isso, você fala, puxa, tem um mundo aqui, tem uma avenida a ser explorada aqui. E eu achei que deveria explorar isso no Brasil. E nessa época, Mário, você estava na Folha de São Paulo. Eu, aliás, na sua apresentação mencionei a Folha, mas não mencionei onde você está hoje, tratando de tecnologia, de política, que é o canal, o jornal digital Poder 360. Sim. Isso depois a gente fala, mas nessa época que você escreveu o livro ele fez parte de uma coleção da Folha, né? Sim, a editora é a Publifolha, né? Sim, exatamente. Foi em 2001 que você escreveu esse livro. Como é que surgiu a ideia? Foi ideia da Folha? Foi ideia sua? Olha, eu queria fazer um livrinho. Você sabe que é raro um jornalista brasileiro ter escrito um livro sobre cigarro. Eu não conheço outro, não me lembro de ter outro caso, né? Por incrível que pareça... A não ser o pessoal jovem agora, pessoal mais novo Roucos, e esqueci o nome agora, mas vou achar, que tem escrito e tem investigado a indústria também de uma forma bem compulsiva até, né? Mas aí, você, de repente, surgiu a ideia... Eu escrevia sobre isso, tinha a ideia de fazer um livro, daí o jornal apareceu com essa coleção e o próprio Otávio Frias Filho, me perguntou um dia se eu teria interesse em fazer uma obra introdutória sobre cigarro para essa coleção. E eu aceitei na hora, eu falei, claro, porque o que me incomodava muito no Brasil era o seguinte, havia um descompasso entre o conhecimento que se tinha dos crimes das grandes corporações nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos estava claro já, pela documentação existente, que essas empresas agiram de forma criminosa a partir da... podemos colocar como data aí, sei lá, segunda metade dos anos 40, começo dos anos 50, essas corporações de tabaco já sabiam com clareza que tabaco provocava câncer e criaram, depois eu fiquei pensando, Alexandre, criaram todo um sistema para esconder isso. Eu fiquei pensando, esse sistema basicamente, eu vou explicar ele de uma forma simples, mas eu queria depois a gente pensar, fazer uma reflexão, se isso não é a gênese das fake news científicas. Porque eu acho que talvez tenha um papel aí. No começo dos anos 50, nos Estados Unidos, começam a surgir pesquisas que ligam o cigarro a câncer de forma muito automática, assim. E a indústria entra em pânico. E em vez de pesquisar ou de tentar esclarecer, ela adota uma estratégia criada por uma agência de relações públicas, que é a de criar confusão científica. Ou seja, onde vocês dizem que há certeza que o tabaco provoca câncer, a gente vai contratar uns cientistas de aluguel, cientistas entre aspas, né? Porque não é cientista, é picareta, não merece o título, né? E para provocar confusão na mídia. Ou seja, a gente vai fazer um fogo de encontro com informação falsa para que as pessoas passem a duvidar da informação verdadeira que Harvard, Johns Hopkins, Universidade da Califórnia em São Francisco estavam revelando. E eram informações muito contundentes sobre a ligação do tabaco com o câncer. Isso só vai ser reconhecido pela indústria quase 50 anos depois. E quando praticamente já não era mais necessário, quando isso já não tinha a menor importância, porque, salvo engano, acho que foi em 2008 que a Suprema Corte americana, numa sentença que me parece histórica, vai lá e fala, olha, a indústria do tabaco mentiu sistematicamente, de maneira serial, criou conceitos falsos, inventou pesquisas,
de forma a desacreditar que o produto dela era responsável pela maioria dos cânceres no mundo. Eu acho que é inacreditável. Isso parece um roteiro de ficção científica, né? A hora que você olha. E foi a juíza Gladys, né? Gladys, sim, é uma juíza espetacular. Gladys Kessler. Acho que foi em 2012 essa decisão dela e que depois se confirmou agora em 2017. Sim, foi confirmada pelos outros juízes. Houve uma punição inédita, inclusive você que é jornalista, você nunca deve ter visto isso. A juíza obrigou canais de TV, de rádio, de sites, de redes sociais e jornais a estamparem frases que traduzem exatamente o que você acabou de dizer. Eram 6 frases e que dizia assim, por exemplo, a indústria fraudulentamente mentiu dizendo que não fazia campanhas para crianças. Sim. Mentiu dizendo que nicotina não geraria dependência química. Isso, por exemplo, eles escolheram, por exemplo, no jornal, era a página 3 do jornal. Você abria e tinha a página inteira dizendo isso. Durante um ano, né? As TVs durante 4 meses. Rádios também, né? Eram obrigados. Porque a juíza entendeu, e todo esse pessoal entendeu, que a indústria do tabaco agia com uma metodologia de máfia. É o chamado RICO, né? Sim. RICO. E esse RICO dizia assim, eles fazem como a máfia faz. Exatamente. Sim. Mas continua falando do seu livro. Aí vocês, na Folha... Eu achava que tinha como eu estava dizendo antes, que tinha um descompasso entre a informação que circulava nos Estados Unidos e no Brasil. Sim. Por quê? Porque nos Estados Unidos estavam os estados americanos... Eu acho isso até hoje, você sabe? Eu também acho. Nos Estados Unidos havia uma disputa dos estados para reaver o dinheiro gasto com tratamento de câncer. Sim. Então, essa conta é uma conta que todo mundo sabe que não fecha, né? Uhum. O valor arrecadado com o imposto do tabaco, por mais alto que seja, pode ser 90% do valor do preço, ele nunca cobre os gastos com saúde pública. Então, os estados foram na justiça e começaram a reivindicar que a indústria pagasse para o sistema de saúde pública de tal forma que essa conta ficasse minimamente equilibrada. E quer dizer, havia uma mentira, né? Havia uma fraude das corporações. Souza Cruz e Philip Morris à frente, né? As duas, a Souza Cruz conhecida internacionalmente como BAT, British American Tobacco. Essas ações provocaram um desequilíbrio nesse terreno que as corporações estavam navegando. Então, a hora que elas sofreram essas ações e foram sofrendo derrotas seguidas, foram aparecendo informações inacreditáveis, assim, de documentos internos. Isso. Por exemplo, as indústrias falavam, não, a gente não pesquisa a relação tabaco-saúde. Uhum. A gente não... Porque a gente sabe que o tabaco não tem problema nenhum. O problema era o freio dos automóveis. Que gerava câncer de pulmão, eram os freios dos automóveis. Eles inventavam as desculpas mais estúpidas, né? Porque os freios dos automóveis... Tinha asbesto, né? Tinha asbesto, tinha... Mas não nessa magnitude, claro que não, é só uma mentira, né? Eles diziam, por exemplo, que a poluição das cidades é que provocava a morte por câncer de pulmão. Uhum. Era um besterol inacreditável, assim, era uma coisa... Que não deixa de ser verídico, claro, mas não na proporção, não na magnitude. Fizeram uma experiência em São Paulo, em Cubatão, na década de 60, eu nunca mais me esqueci. Eles pegaram o ar de Cubatão, que era uma cidade, era um polo industrial e produtor de poluição. Sim, petroquímico, polo petroquímico. E aí eles pegaram o ar de Cubatão no momento de maior poluição e pegaram um quarto de 3x3, vedaram as anelas, deixaram um cigarro queimando no cinzeiro sozinho, fizeram lá um mecanismo para ele
que o papel do cigarro queima sozinho também, sim, né? sim. É o único ele papel que queima ele é sozinho. autocarburante. E aí mediram o ar desse cômodo de 3x3 e chegaram à conclusão de que a poluição que tinha dentro do cômodo de 3 por 3 metros era 10 vezes superior à de Cubatão no momento de pico da poluição. Ou seja, não há nenhuma dúvida que o impacto da poluição, da autopoluição nossa pelo tabaco é N vezes superior à poluição ambiental geral, né? Claro. Mas a pessoa que vive numa cidade como São Paulo, olha, e é fumante, vai se poluir pelo tabaco e também pela poluição ambiental. Claro. Eu lembro que eu descobri, salvo engano, nos anos 90, uma pesquisa desses cientistas de aluguel feita em São Paulo, que era inacreditável. Por que era inacreditável? Porque eles diziam o seguinte... Pode botar enquanto você fala. Eles diziam o seguinte, não faz sentido banir o tabaco de ambientes fechados, porque a poluição de um restaurante em si já é grande. Então, olha, para que tirar o cigarro se já está num ambiente todo... cheio de gordura. Cheio de gordura e de fumaça. E daí se acredita que um professor da USP, depois ele foi embora para os Estados Unidos e eu tentei descobrir onde ele foi, para a Califórnia. E hoje em dia eu não consigo saber em que universidade ele está. Deve estar numa universidade de terceira ou quarta linha, porque o nome dele ficou público depois dessa reportagem que eu fiz. Ele media a poluição, fez um trabalho bancado pela indústria do cigarro, em que ele media a poluição só em churrascarias que queimavam lenha. É de um grau de... Como se fossem todos os restaurantes. Como se todos os restaurantes tivessem... É óbvio que lenha é altamente poluente e é uma das causas de enfisema pulmonar. Sim, é a maior causa. Na África, sim, né? Sim. As casas que cozinham com fogão a lenha. Sim. Agora, eu citei esse exemplo quase não, caricatural mesmo, né? Para mostrar que essa gente não tem menor vergonha de fazer coisas que qualquer cientista com mínimo de consciência fala, não, isso eu não faço. Não, você claro que sabe, mas talvez os ouvintes nossos aqui não saibam. Nos Estados Unidos houve um momento em que começou-se a se defender, sobretudo pelo prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, começou-se a se defender a ideia de que nos ambientes fechados não deveria ser permitido fumar. E aí a indústria fez o quê? Ela disse que o fumo passivo... Primeiro ela negou que o fumo passivo pudesse gerar mal à saúde. Que existisse, né, esse problema do fumo passivo. E aí depois ela resolveu fazer uma demonstração, como você disse, científica, entre aspas, que foi o seguinte: ela testou um ambiente, um andar em que as pessoas fumavam antigamente abertamente dentro do local de trabalho, e eles lá levaram o maquinário e dosaram a poluição daquele andar e depois publicaram dizendo que, olha só, no andar X nós dosamos os gases e a quantidade de fumaça é mínima. E fizeram uma coisa muito bem delineada, o desenho da pesquisa foi perfeito. Só que depois descobriram que aquilo que foi feito às 3 horas da madrugada, onde não havia ninguém dentro da sala. Quer dizer, o desenho era perfeito. A sala, o andar mede tantos metros, o horário é que não. Mas voltando àquilo que você falou sobre o interesse dos estados e a briga por ressarcimento, uma coisa também que foi muito pouco divulgada no Brasil, e aí eu realmente reitero o que você tem dito, que te chocava, e eu fiz um adendo que ainda me choca, como é que nos Estados Unidos certas verdades circulam e aqui elas ficam meio camufladas. Uma coisa que foi pouco dita, que é o ganho desses estados para cobrir as perdas provocadas pelo uso do tabaco, chegou a 380 bilhões de dólares, o que dá, multiplicado aí por 5, né? Dá quase 2 trilhões de reais. Eu me lembro quando o Paulo Guedes assumiu o governo que felizmente saiu, o Paulo Guedes dizia que ele queria arrecadar 900 bilhões de reais com a reforma da Previdência. Ou seja,
8 estados receberam quase que 2 vezes mais do que de 2 vezes o que o Paulo Guedes achava que resolveria o problema da Previdência fazendo aquela reforma que até hoje, enfim... A gente tem um problema histórico, eu diria, no Ministério Público Federal. Eu acho que aí eles têm... eu tenho críticas a eles em fazer investigações complexas. Uhum. Eu acho que a impressão que eu tenho é que não sei se no Brasil, pelo grau de organização e de... Aí não sei também se é culpa da estrutura precária que o Ministério Público tem, mas não sei se a gente conseguiria fazer uma investigação tal qual foi feita nos Estados Unidos pelos estados. Foi uma investigação de altíssimo nível, isso muda a história do tabaco. Eu acho que a história do tabaco é antes de 98 e depois de 98, quando é assinado esse acordo. Esse acordo obriga as corporações, a Philip Morris e a BAT, que é dona da Souza Cruz, a manter arquivos públicos onde todos esses documentos estão disponíveis. Se entrar na internet, você pega tudo. Hoje em dia é muito, quer dizer, público. É público. É incrível isso é uma mudança brutal. Eu tenho a impressão de que no Brasil a mídia tem certo temor das grandes corporações. Eu acho que o temor de processos é muito grande. Na Folha, no começo, eu lembro que havia um certo pânico. Eu falava, gente, isso aqui eu tenho documentos, eu não estou falando em torno de nada. E foi muito impressionante, assim, porque eles passaram... no começo eu recebi muitas ameaças de que ia sofrer processo, de que eu ia perder. Quem ameaçava você? Souza Cruz e Beth, eles viviam falando... Os advogados dessas... Advogados, esses caras são reis em tentar intimidar. Ambos... daí eles perceberam que eu tinha um nível de informação que era muito diferente dos meus pares. E daí começaram a me tratar de forma diferente. Daí perceberam que não dava para parar, que eu não ia parar, porque obviamente não me intimidava. Eu tenho documentos. Quer dizer, eu acho que qualquer repórter que trabalha com investigação, a hora que você encontra um documento que você sabe que ele é idôneo e que ele fala o contrário do que a corporação está falando, do que a empresa está falando, eu passo a olhar essa corporação com outros olhos. Então, eu mudei o registro dessas empresas, passei a tratá-las como criminosas mesmo. Eu acho que não sou eu que estou falando isso. Elas é que têm um histórico amplamente documentado de crimes contra a saúde pública. E eles diziam que a nicotina não viciava. Sim. Os 7 CEOs das 7 principais empresas de tabaco americanas falaram isso perante o Congresso americano, disse que eles foram todos condenados por perjúrio porque eles sabiam que viciava e eles manipulavam a nicotina. Eles quiseram plantar no Brasil o tabaco Y1, que era um tabaco mudado artificialmente, super poderoso em gerar dependência. Aditivo. Então, estamos retomando o programa Viva a Voz Saúde desse sábado, 4 de fevereiro de 2023, data que marca o Dia Mundial contra o Câncer. Nós estamos entrevistando um super jornalista, a quem eu respeito demais, Mário César Carvalho, historicamente da Folha de São Paulo e atualmente tem uma coluna de tecnologia e de política no jornal digital Poder 360. Tá. Depois se você quiser, Geraldo, antes da gente retomar, se você quiser ler aqui alguns comentários, porque aqui para mim às vezes é difícil.
Você quer? Então tá, aqui tem... Não, já consegui. Vai lá. Obrigado. O Paulo Correia... Peraí, deixa eu ver se... Não, isso não é o primeiro comentário. Temos aqui o Paulo Correia, que é um médico que é da Universidade Mineira de Ouro Preto, e ele é o presidente da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, está aqui conosco, deu boa tarde. O Guilherme é da Procuradoria de São Paulo, está dando boa tarde. O Paulo Correia está recomendando o filme, ele escreveu em inglês, mas é o Mercadores da Dúvida, um filme da Sony de 2014. O Guilherme, né, o nosso procurador, o homem do direito, faz um comentário dizendo o seguinte: corajosa reflexão do jornalista Mário César Carvalho, e ele complementa dizendo que a Big Tobacco, hoje, que é essa grande corporação, reedita as fake news com a mentira que tem cor, cheiro e sabor. Os vapers, né, os cigarros eletrônicos, os dispositivos eletrônicos para fumar, e parabeniza o nosso programa e a nossa ONG. O Paulo Correia menciona, em relação àquilo que eu falei no final, que o fumo no Brasil plantado foi o Y1 e o Y2, e eu complemento que quem barrou isso, quem evitou que esse fumo fosse à frente aqui no país, já que tinha sido proibido nos Estados Unidos, foi o nosso saudoso Adib Jatene. Mário, antes do intervalo, eu fiquei me lembrando que em 96 eu publiquei um livro chamado Fumar Pra Quê? Meninas e Meninos, meu foco maior sempre é tentar evitar que crianças experimentem, né? Uhum. E o prefácio desse meu livro foi feito em 96 pelo Jeffrey Wigan, que era o vice-presidente de pesquisas da Brown & Williamson, ligada, que você já mencionou, a BAT, a BAT, e ele, enfim, a Organização Mundial da Saúde considera que há dois momentos no enfrentamento global da corporação tabageira, antes e depois do Jeffrey Wigan, porque o Jeffrey, por ser vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Brown & Williamson, ele teve acesso a toda a intenção dos industriais e tudo que ele viu que não era possível ou que não era verdadeiro, como, por exemplo, dizer que nicotina não viciava. Ele tinha lá documentos mostrando que a indústria queria que aumentasse a taxa de nicotina, porque sabia que geraria mais dependência e com isso manteria mais lucro, porque os consumidores não iam conseguir sair daquilo. E aí, quando eu mencionei para você conhece muito bem, né? Isso gerou um filme chamado O Informante, que o nome em inglês é melhor que Informante, que é The Insider, né? Claro. O insider é um informante que está dentro da empresa. Conhece, né? As entranhas, né? As entranhas do negócio. E aí foi feito esse filme, mas o que marca nesse filme são duas lutas. A luta contra a indústria, mas a luta contra a empresa de mídia. No caso, foi a CBS News, porque o programa queria fazer a denúncia e ia passar no programa 60 Minutes. E o papel principal do Jeffrey foi o Russell Crowe, e o produtor da CBS era o Al Pacino. E aí você comentou no intervalo que você inclusive conhece o produtor real. Então fala um pouquinho desse filme, da repercussão. Ele foi candidato a 7 Oscars, né? Fala um pouquinho, e foi o que finalizando a minha fala, foi o que gerou toda essa mudança de concepção. A indústria passou a ser condenada porque não era antes, justamente por causa do posicionamento do Jeffrey e de outros. Mas fala da tua participação aí no que você conhece disso. Olha, eu tenho uma admiração pelo Jeff Wigan, gigante, porque ele era um vice-presidente de pesquisa, um cientista de altíssimo nível, que diante de um dilema ético, vou continuar embolsando meus milhões de dólares anualmente,
ou vou honrar o meu juramento como cientista de não produzir nada que seja contra a saúde pública, né? Ele, felizmente, optou por essa segunda opção e retirou documentos ali que foram essenciais para essa mudança, essa guinada que teve, para que a indústria começasse a perder processos e as pessoas a entender que estavam diante de corporações criminosas mesmo, né? O Jeffrey, ele vai... Por acaso, essa história tem dois ingredientes que passam por São Francisco, onde eu conheci essas pessoas. O Jeffrey, os documentos do Jeffrey foram inicialmente abrigados na Universidade da Califórnia em São Francisco. O Stanton Glantz, que deu guarida para ele. Voltamos ao Stanton Glantz. Ao Stanton Glantz, mostrando que às vezes pessoas individuais fazem uma diferença absurda na ordem. O Jeffrey tem uma frase exatamente dizendo isso. Um ato de uma pessoa pode mudar o mundo. Claro, claro. Nesse caso, eu acho que mudou. Foi impressionante. Ele subtraiu, ele pegou documentos que ele achava criminosos dentro da Brown Williamson. Isso foi copiado na UCSF, da Universidade da Califórnia em São Francisco. O Stanton Glantz me contou uma vez, ele falou, foi muito legal, mas ele falou, mas deram um prejuízo terrível. Eu falei, mas por quê? Porque a gente tinha que copiar tudo tão rápido que nós queimamos 2 máquinas de Xerox numa noite. Jura? Essa história eu não conhecia. Ele me contou isso uma vez. E a outra pessoa que eu conheço, é uma pessoa que eu reputo como amigo, já participei, a gente participou de um encerramento do congresso da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é o Lowell Bergman. O Lowell Bergman é o personagem que é interpretado pelo Al Pacino do filme. Ele é o produtor do 60 Minutes. O Lowell é um jornalista mitológico nos Estados Unidos. Ele foi produtor do 60 Minutes por mais de uma década. Hoje em dia ele faz coisas na PBS. 60 Minutes, para quem não conhece, era um programa da CBS, e 60 Minutes quer dizer 60 minutos, que era a duração do programa. Eram documentários investigativos, isso. A moda que o Globo Repórter fazia no passado, não essa charopada que o Globo Repórter faz hoje. Eram programas que às vezes tomavam 6 meses, 8 meses de trabalho, uma coisa incrível, assim. Eu conheci o Lowell nesse congresso da ABRAGE e depois retomei o contato com ele quando eu fui para São Francisco. O Lowell mora em Berkeley, que é do lado ali de São Francisco, e dirige ali um curso de jornalismo investigativo na Universidade da Califórnia em Berkeley, que é talvez o mais espetacular dos Estados Unidos, assim. A importância eu acho que o fato do 60 Minutes ter feito é tão importante quanto a mudança de posição do Jeffrey Waygan. Por quê? A mídia, até então, ela passava a mão na cabeça das grandes corporações. Ela simplesmente replicava essas posições sem investigar muito. Sim. Eu acho que esse episódio do 60 Minutes é uma guinada brutal. E isso vai mudar a imagem do tabaco. Isso, junto com os acordos, eu acho que muda a imagem do tabaco no mundo. Imagina, um filme de Hollywood. Hollywood tem um faro muito bom, né, para notícias extraordinárias. Né? A hora que eles perceberam isso... e o roteiro do filme é uma coisa incrível, né? É muito... Não, o que as pessoas que não viram o filme não sabem é que parte do filme era uma denúncia em cima da documentação e da fala do Jeffrey, e parte do filme era uma denúncia contra o poder da CBS em abafar aquela história. Claro, porque ele foi proibido de revelar o que ele iria revelar, o programa não iria ao ar. E todo o filme, então, é justamente o enfrentamento dessa decisão superior da indústria. Né? Só para pegar um caso doméstico no Brasil, assim, por exemplo, por que eu sempre me perguntava, mas vem cá, por que a Rede Globo jamais fez alguma coisa dessa ordem
sendo que o Brasil é um dos principais produtores de tabaco no mundo e tem, ao mesmo tempo que é um dos principais produtores, tem um pensamento crítico sobre o tabaco que é espetacular. Isso depois a gente pode explorar um pouco mais, porque eu acho que o Brasil é um caso raro no mundo, onde pessoas vindas da saúde pública conseguiram feitos notáveis. Assim, eu acho que começa no Ministério da Saúde, ali na gestão do Serra, e vem até hoje, eu acho, meio aos trancos e barrancos. É uma política que... Você sabe que o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é 29 de agosto, ele é prévio ao Dia Mundial de Combate ao Fumo, que de 89. O Brasil em combate, se o Brasil fosse bom em tudo... Sarney foi quem assinou essa lei. Se o Brasil fosse bom em educação, o que ele é bom no combate ao fumo, a gente seria uma potência como Israel. E outras áreas da saúde. Sim, eu acho que nessa área a gente é muito bom, muito bom. A gente conseguiu feitos notáveis. Mas eu sempre me perguntei, mas vem cá, por que a Globo não faz isso, né? E uma vez eu perguntei para um amigo que trabalhava lá dentro, e daí ele falou: Mário, você está sendo meio ingênuo, né? Daí eu falei: mas como assim? Ele falou: pô, você acha que a gente vai jogar fora o patrocínio da Fórmula 1, que é Philip Morris, 99%? É uma coisa assim que é uma cobertura caríssima e que era praticamente bancada pela Philip Morris. Não, e todos os pilotos brasileiros, sem exceção, o Emerson Fittipaldi. O Emerson Fittipaldi dirigia um carro que era preto com letras douradas, que era a marca John Player Special, sim, né? um cigarro inglês. Um cigarro inglês. O Senna dirigiu com Marlboro, morreu num carro com patrocínio de Hotman, né? O Piquet com Camel. Sim, todos foram propagandistas de cigarro. E aí, quer dizer, e Fórmula 1 não existe sem televisão, né? Então, quer dizer, tem que ter um consórcio de pessoas apoiando. Tem, hoje em dia, com essa documentação que foi disponibilizada nos Estados Unidos, a gente sabe que os jornalistas eram praticamente comprados pela indústria do tabaco para fazer propaganda, ou no mínimo para ficar quieto. Isso também foi uma coisa que me deu uma revolta. Imagina, aí uma você revolta, resolve escrever um livro. Uma revolta. 2001. Uma revolta. Não havia ainda a lei que proibia a propaganda de cigarro quando você escreveu o livro. Sim. Quer dizer, você estava ali embarreirando os negócios, né? Eu acho um episódio assim bastante vergonhoso do jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro tem episódios incríveis, mas eu acho que a hora que os jornais, as emissoras de TV e de rádio endossam esse silêncio que a indústria propõe, isso é e sabendo do impacto que isso tem na saúde pública. Você tem uma ideia, você estava falando no Globo. Sabe quantas vezes eu dei uma entrevista para o jornal O Globo? Nenhuma. Inacreditável, né? Porque você é um dos maiores conhecedores. Na Folha de São Paulo, na década de 90, você, uma colega sua, uma pessoa para mim muito querida, e certamente você gosta dela, me convidou, eu tive uma coluna na Folha de São Paulo, e ela fazia uma campanha num caderno especial de vocês, chamado Folhatim, em que nós fizemos várias, por causa do estímulo que ela me deu, o espaço que ela me abriu, sobre campanhas para crianças não começarem a fumar. Abel Kranz. Até mandei... Queria falar o nome dela. Mandei um link do programa para ela. Espero que ela esteja vendo. Senão, quando acabar o programa, eu vou mandar para ela. Que você conviveu com a Abel há muito tempo? Sim, muito. Você sabe que pessoalmente eu nunca a encontrei. Sério? Não, trabalhei era muito em São Paulo. Essa coluna do Folhetim é muito legal, muito legal. Acho que foi pioneira. A Folha foi muito interessante, assim, porque... essa virada da Folha pós-ditadura
foi um período muito venturoso para o jornalismo. Então, havia espaço para coisas novas. Eu acho que também isso não pode ser menosprezado. O que você chama de espaço para folhas novas? Para coisas novas. Por exemplo... que não havia antes. Por exemplo, em jornais, é meio proibido você ficar escrevendo contra grandes corporações. Quer dizer, hoje em dia é um pouco diferente, mas era coisa assim, para que mexer com isso? Tem tanto assunto de administração pública para ser tratado. Falar mal? Falar mal da iniciativa privada. Daí, eu também tinha um problema com isso, porque eu achava que, tudo bem, a administração pública merece ser criticada. É um ninho de problemas e merece toda a vigilância. Só que no Brasil eu também achava que tinha um desequilíbrio sobre a observação das empresas privadas. Eu achava que os jornais não faziam isso direito e elas podiam ter impacto mais terríveis do que a administração pública. A indústria do cigarro é um exemplo, né? Essa indústria, se você deixar ela sem controle, você está produzindo mortes em série. No século XX, o tabaco, né, matou 100 milhões de pessoas. E a estimativa, se a gente não mudar a nossa conduta e o enfrentamento for mais potente, vai matar 1 bilhão de pessoas no século XXI. Claro. Não é uma indústria qualquer, não é um produto qualquer. Porque o Brasil, como tem índices relativamente baixos de fumante, comparado com o resto do mundo, a gente às vezes fica com a impressão de que é um problema que está sendo controlado, o que é uma mentira, porque tem uma expansão do tabaco, sobretudo na Ásia e na África. A China, hoje em dia, quer dizer, eles caíram no conto de achar que o cigarro poderia ser uma alavanca para o aumento de impostos nas cidades, e eles incentivaram as cidades a produzir tabaco. E recentemente o Partido Comunista Chinês deu uma guinada brutal e falou: parem com isso, porque essa conta não fecha. Tratar as pessoas que adoecem é sempre mais caro, não importa o quanto você cobre de imposto, né? Isso me parece também. Só que a China é praticamente uma exceção, porque é uma ditadura e o Partido Comunista Chinês manda com mãos de ferro ali. Se você pegar o resto da Ásia, Indonésia, Singapura, Índia, são alguns países mais populosos do mundo, o tabaco corre solto, né? O tabaco corre solto. Mesmo os países europeus, sempre numa associação, é muito interessante isso, com mídia e esporte. Na China, por exemplo, a Philip Morris patrocinava o Campeonato Nacional de Futebol. Também agora eles cortaram essa relação, porque os comunistas chineses eles sabem fazer conta, né? Mas a China é um país, assim, do ponto de vista do tabaco, é um país impressionante, porque eles são os maiores produtores de tabaco no mundo, disparado. Sim. Mas no ranking dos exportadores eles estão lá embaixo, porque eles consomem tudo que eles produzem, né? Sim, o maior exportador é o Brasil, na verdade. Sim. Mas eu acho impressionante essa mudança em pouquíssimo tempo. Sim. Tipo, em 10 anos, a China Bill passou... Gates, a fundação Bill e Melinda Gates, mas o Bill Gates, pessoalmente, eu já editei vários vídeos dele lá fazendo campanhas e patrocinando estudos e patrocinando campanhas. Eu acho que o Bill tem participado dessa mudança de concepção, de entendimento do Partido Comunista Chinês. Mas fala um pouquinho da sua relação com o Lowell, ainda sobre o filme do Jeffrey Wigand, O Informante. O que ele te disse, assim, em termos de como é que conseguiu reverter aquela situação? Ele fala que foi sempre uma luta, não foi uma coisa assim que a CBS foi lá e falou: olha, vão em frente. Vão em frente. Não, ele falou, foi sempre uma disputa.
avança 1 milímetro, volta a meio, avança mais 2 milímetros, volta a meio. Foi uma disputa o tempo todo. Ele falou, a gente conseguiu fazer, colocar no ar a coisa, porque havia ameaças, né, até os últimos minutos. Sim, assim. sim. É um thriller mesmo, né? É uma disputa. E ele fala, porque os documentos que a gente tinha eram muito contundentes. Então, os advogados da CBS falaram, não, olha... não tem como... Não, quer dizer, a gente vai entrar numa disputa, sabiam disso, né? Eles foram... Mas não vamos ser processados. Não vamos, porque a gente tem documentos para provar. Eu acho que essa que é a grande diferença, né? Pela primeira vez, você mostrava os crimes e mostrava um documento oficial da indústria endossando esse crime, prevendo esse crime, né? Eu acho que isso é uma guinada em tanto. E você sabe que o Jeffrey me falou que tem uma cena no filme em que aparece um projetil, né? Uma bala de revólver dentro da caixa de correio dele. E o Jeffrey me disse que realmente ele foi ameaçado. Aquilo que também aparece no filme, em que dizem assim, nós sabemos onde suas filhas estudam, onde que elas vão. Eles realmente ameaçaram ele. São métodos de máfia. Porque são bilhões de dólares em jogo. Você, né? sabe que aquilo que eu falei tá me fugindo agora, da punição pecuniária, né? Quando a indústria das multas de 380 bilhões de dólares, e a gente tem que dar ênfase nesse valor, claro, né? Porque é uma coisa que ninguém fala aqui. Quando foi feita essa punição, foi feita na vigência do governo Clinton. E depois o Bush baixou uma norma que as empresas, o George Bush pai, as empresas não poderiam ser punidas em dinheiro. Sim, é um absurdo. Quando a juíza, agora em 2012, 2017, fechou aquele processo e obrigou as indústrias a publicarem notícias nos jornais, já nessa vigência de não pode publicar, não pode dar multa. Então você pode puni-la, vão gastar dinheiro, porque era pago. O New York Times, imagina você 1 ano publicando uma página inteira no New York Times, deve ter um custo estratosférico. Claro, é caríssimo. Mas, e o que a gente percebe? O Bush era partido republicano. O Clinton e o Obama, que também super importante nesse enfrentamento, partido democrata. Ou seja, nos Estados Unidos há uma tendência dos republicanos defenderem a indústria e dos democratas acusarem a indústria e denunciarem a indústria. É uma coisa interessante. No Brasil também, se você for olhar, eu acho que tem uma certa correlação, né? Tem. Os apoiadores do Bolsonaro, muitos deles são defensores de... Os deputados, né? Você pega... Senadores, no caso, Heinz. O senador Heinz é um notório defensor tanto da Souza Cruz quanto da Philip Morris. A base dele é Santa Cruz do Sul, que é o principal polo de produção de... Quer dizer, apesar disso, isso que me parece incrível no Brasil, né? A gente tem uma consolidação tão eficiente de normas anti-tabagismo que mesmo esses defensores do tabaco, esses lobistas do tabaco, tipo Heinz, não tiveram muito espaço para querer mudar isso, né, nos anos do governo Bolsonaro. Né? Tentaram ali algumas coisas, tentaram com vape, né, algumas coisas... Não, eles, por exemplo... A indústria do tabaco e todos os representantes da indústria, eles estão muito concentrados no sul, né? Porque 98% da produção de tabaco no Brasil é sul. Paraná, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E lá a eleição dessa turma é maciça, né? A senadora Rosa Ana Amélia, ela não foi reeleita senadora
porque ela foi vice do Alckmin em 78 e perdeu a eleição, mas ela era a madrinha do tabaco. E, curiosamente, é a madrinha do câncer. Se você puser senadora Ana Amélia no Google e escrever câncer, vai aparecer a senadora em 100 mil links. E se você puser senadora Ana Amélia e tabaco, vão aparecer 100 mil links. Ela jogava nas duas pontas. Ela defendia a indústria e se mostrava protetora das pessoas que tinham câncer. É uma coisa bizarra, né? A gente, quer dizer, eu acho que a revelação dessa documentação colocou um certo freio nesse lobby dos políticos, né? Nessa relação dos políticos. Lá fora. Aqui no Brasil? Aqui não sei. Você via o Reis defendendo cloroquina, né? Havia evidências científicas de que a cloroquina não atuava. O mesmo pessoal que defendia o kit Covid são as pessoas que defendem a liberdade do tabaco, né? Por exemplo, o que esse grupo fez, esse grupo liderado pelo ex-presidente, foi tentar terminar com a Comissão Nacional de Implementação das políticas. Do controle do tabaco, né? Quer dizer, a CONIC. Ou seja, teve um deputado gaúcho que chegou e disse textualmente no jornalismo investigativo, que eu não me veio o nome na hora, o grupo é o Joio e o Trigo. Sei. E Roucos e Sufocados é um super livro que eles escreveram denunciando nos moldes do seu livro. Eu vou pedir a jornalista Maíra, para conseguir um exemplar e te mandar. Ah, legal. Depois eu legal. tenho seu endereço, passo para ela, eu vou pedir para eles mandarem para tua casa. Perfeito. E eles, o pessoal do Joio Trigo conseguiu o áudio de uma reunião de gente do Executivo e do Parlamento, sendo que uma das falas do deputado Marcelo, se não me engano, Marcelo Soares, uma das falas dizia o seguinte, que os esquerdistas, os comunistas, defendem a luta contra o tabaco. Ele botou uma ideologia, como se nós que defendemos a saúde pública absurdo fôssemos comunistas. Fiz uma reflexão de que quando nós tínhamos ainda a CONIC, não que eu defenda, aliás, foi uma das pessoas que promoveu uma reunião logo no início do governo para que houvesse a extinção dela, mas quando havia ainda a figura da CONIC, nós tínhamos, pelo menos, como saber, Galan, o que estava se tratando, qual era a discussão, qual era a pauta. E agora, com a extinção da CONIC, que é positiva para o nosso setor, a gente acabou ficando no escuro. A gente não sabe o que, de fato, o governo brasileiro está pensando, e me preocupa no momento em que, sistematicamente, esse grupo esquerdista, que está dentro do governo ainda, continua trabalhando e continua trabalhando muito. A CONIC continuava se reunindo, mesmo não tendo o aval do governo. Nós sabemos que a Tânia, lá por dentro do Ministério da Saúde, continua agindo contra o nosso setor. É um negócio inacreditável. E ele fala isso. É uma coisa meio. É uma acusação meio infantil também. Parece uma coisa de. Porque tem uma ideia, uma noção de liberdade entre a direita mundial, não é só a direita brasileira, que é o seguinte, não precisa controlar, porque as pessoas têm os limites, as pessoas sabem. Chamam de Estado babá, né? Temos que acabar com o Estado babá. Só que tem a questão do cigarro, eu acho, é uma questão que coloca em xeque a ideia de livre-arbítrio. Porque, quer dizer, no mundo ideal, até você poderia pensar, não, cada um decide por si. Sim. Só que, como a gente falou desde o começo, quando um cigarro tem 7 mil elementos químicos, muitos deles projetados para que você fique dependente, para que você... Eu acho que essa expressão que você usou agora, essa palavra, a gente tem que marcar. Eles foram projetados. Projetados, claro. São desenhados, são muito elaborados, né? Então, quer dizer, a hora que você tem produtos tão elaborados, tão projetados para causar dependência, o que os cientistas dizem
é que a noção de livre-arbítrio já não existe. Você não... O tabaco... Olha, eu sei... Para parar de fumar, eu tentei umas 5 vezes. É uma coisa, é um drama. A média de sucesso é 7 vezes. É um drama, porque você acha que está sob controle, mas você não está. É uma coisa assim... Eu não me esqueço até hoje do gosto horroroso que é mascar chiclete de nicotina, que é uma coisa que no meu caso... Ajudou. Mas é uma coisa horrorosa. Parece que você tá mascando um fundo de um cinzeiro de uma balada, assim, sabe? De uma festa, assim, uma coisa medonha, assim. Não, o tratamento do tabagismo, ele é complexo, demorado. Quem achar que tem soluções simples, porque não entende do assunto, né? E acho que uma visão também que esses conservadores e esses direitistas passam, que é totalmente equivocada, é de que parar de fumar é uma questão de boa vontade. Isso é de uma... Força de vontade. Força de vontade. Isso é de uma filha da putice, eu acho que o termo não pode ser outro. É de uma filha da putice sem tamanho, né? Porque a dependência é tão severa, ela é tão severa, que não adianta você ter força de vontade. É uma coisa, quer dizer, um arrastão químico no seu corpo que te leva para fumar. Não é outra coisa que me irrita muito são as pessoas que dizem, não, mas esse aí fuma porque não tem vergonha na cara. Sim. Como se fosse uma questão de moral, né? Não é uma dependência... Uma doença. É uma doença. É tratado pela OMS. Você vê, em 1996, eu publiquei, né? Eu comecei a escrever em 94, publiquei meu livro na internet, Fumar Pra Quê? Meninas e Meninos, em 96. Nós estamos em 2023, são 27 anos atrás, eu já colocava que a questão era para os jovens não experimentarem, né? Aí de Franza, um pesquisador pediatra, ele tem muitos estudos, tem muita publicação sobre iniciação. Sei. E ele chegou à conclusão, ao longo de vários estudos, que se você tiver uma predisposição genética a se ligar à nicotina, e isso, se essa predisposição existir, você vai fumar com mais facilidade, vai fumar mais quantidade. São receptores. Vai ter mais dificuldade de largar. Ele disse que pode acontecer com um cigarro apenas. Eu me lembro quando eu comecei a estudar tabaco há 40 anos atrás ou mais, a gente falava que 100 cigarros, 5 maços eram o suficiente para você... necessário para provocar dependência. Ele diz não, se você tiver um gene, ou vários genes, que são vários, hoje já se sabe, com essa predisposição, um cigarro apenas. Então, como é que a gente vai fazer com que o adolescente, né, que os fumantes de hoje começaram em 90% antes de acabar a adolescência. Como é que a gente vai fazer com que o adolescente que está na fase das descobertas, né, das coisas novas, dizer, olha, isso aqui você não pode experimentar, nem prova, nem chega perto. É uma tarefa hercúlea. E tem também, eu acho que tem uma questão assim, comportamental que eu vejo entre os adolescentes, né? Como a geração anterior foi uma geração anti-tabagismo, eles tendem a ser contestadores. Isso é uma questão que eu adoraria ter uma resposta para essa questão, mas eu não tenho. O cigarro entre os mais jovens passou a ser um símbolo de contestação a uma ordem estabelecida. E eu não sei, quer dizer, não conheço experiências internacionais que nos ajudem com esse problema, porque eu acho que a Inglaterra costuma fazer as melhores campanhas, né? Eles são o NHS, o Serviço Público de Saúde inglês, ele é muito bom de publicidade, ele não esfrega o dedo na cara dos adolescentes, né? Eles sabem tratar isso, e eu acho que essa questão é talvez, junto com o vape, acho que é uma das questões mais complexas. Eu estudo muito a questão do protagonismo juvenil, cada dia mais estou me dedicando a isso,
E as experiências que a gente tem na Europa, mas sobretudo nos Estados Unidos, são fantásticas nessa área. Você tem grupos formados e estimulados por uma campanha chamada Tobacco Free Kids. É maravilhoso. Você tem um grupo chamado SWAT como aquela polícia americana, sim, mas é Students Working Against Tobacco. Sei. SWAT, que tem experiências incríveis que eu tenho documentado, depois eu vou te mandar. Legal. Porque eu queria que você se inserisse, o Mário, dentro do nosso movimento brasileiro contra o fumo, tivesse mais visibilidade pelos meus pares. Sim. E eu vou usar esse nosso programa, inclusive, para divulgar você. Às vezes a Aliança pelo Controle do Tabagismo, a ACT... No que eu puder ajudar, eu... A ACT conduz uns seminários em Brasília, chamado Alianças Estratégicas para a Promoção da Saúde. E eu vou pedir a Mônica Andrés, por exemplo, hoje a diretora maior da ACT, que faça um convite a você, que você tem um espaço de fala, porque eu acho que você pode também, por outro lado, sensibilizar jovens jornalistas, né? Eu acho que os jornalistas, de repente, podem... Por exemplo, eu sou muito parceiro da Cristiane Segato. Sei. E também um pouco da Colucci, lá da Folha, da Cláudia Colucci. A Segato é uma jornalista de saúde que acabou fazendo um mestrado, um MBA a Cláudia também. Em saúde, né? A Cláudia também. É impressionante, muito legal. Então, eu acho que os jornalistas também precisam ser sensibilizados. Eu não poderia fazer esse programa aqui hoje com você sem te deixar de saia justa, porque nós temos enfrentado uma campanha da indústria, que é uma campanha internacional, mas aqui muito forte, uma pressão imensa sobre a Anvisa, para que a Anvisa reveja a RDC 46 de 2009, que proíbe a importação, comercialização e publicidade dos dispositivos eletrônicos. Já houve duas decisões, a última ano passado. A diretora a quem coube, Cristiane de Jordan, fez uma fala maravilhosa, que eu também já editei, está no YouTube, vou botar no link aqui. Eu conheço a fala dela. A técnica também, a Glória fez uma exposição maravilhosa, foi apoiado, aquilo ali não é da cabeça de nenhuma das duas apenas, né? Aquilo teve consultoria da USP e tal. Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: eu que acompanho, eu sou assinante de vários jornais e respeito muito a Folha de São Paulo. A Folha, eu acho que durante boa parte do que eu acompanho e documento e tal, foi talvez o jornal que mais investiu em informar sobre tabagismo. Talvez até pela sua influência. Não só, mas talvez também pela sua influência. E aí, de repente, a Folha tem feito campanhas, que ela chama de informes publicitários, e colocando os cigarros eletrônicos, às vezes dando um espaço desmedido, de uma página inteira. Eu tenho a impressão de que a mídia dita liberal tem uma visão simplória sobre o cigarro eletrônico. Ou talvez tenha sido capturada pelo discurso de marketing dessas corporações. Sim, mas não é uma empresa inocente. Não. Eu acho o seguinte, esses informes publicitários eram pagos. Não, sem dúvida. Eu acho que tem um espaço lícito, que me parece lícito, de pesquisadores de alto nível, falar assim, vem cá, é possível desenvolver com o vape uma política de redução de danos? Porque eu acho que vai ter essa coisa de fumo zero, eu acho isso mentiroso. É que nem você fala assim, olha, vai acabar o álcool no mundo. Isso é bobagem. Isso não vai acabar. Então a grande questão Mas acho que são duas drogas que não podem ser comparadas. O álcool tem toda uma socialização, ele é utilizado em espaços... O cigarro é dependência pura e é consumo diário, da hora que acorda até a hora de dormir, não tem ritual com cigarro. Mas eu acho que talvez... acho que uma coisa é você discutir em nível científico se é possível ter uma redução de danos para quem
O problema é quem vai fazer essa discussão. O problema é o seguinte, a indústria, a grande questão é o seguinte... Da cloroquina. O problema é o seguinte... Tinha um cientista dizendo que a cloroquina atuava, o Didier Raoult, lá na França, em Marselha. Esse que é o problema da indústria, eu acho, da mídia. Porque eu acho que é o seguinte, hoje em dia, eu não conheço cientistas sérios que endossem esse tipo de política. Então, quer dizer, de novo, eles só apresentam os cientistas que rezam pela cartilha da indústria do tabaco. Então, me parece, quer dizer, a mídia está sendo, não sei se ingênua. Eu acho que aí tem um problema sério de você falar, não, esse tipo, sei lá... Por que a mídia não aceita, por exemplo, publicidade de armas de fogo? Por quê? Porque você fala, pô, isso aqui isso aqui oferece muito mais problemas para o mundo do que soluções. Isso aqui não é uma solução. Arma de fogo não é uma solução. Quer dizer... Não, só acha que é uma solução quem não acredita na ciência. Claro, porque a ciência diz que não é uma solução. Claro. Eu acho que tem algo similar a isso na questão do cigarro eletrônico. O problema é o seguinte, existem pessoas que estudam isso a fundo, até mais do que eu. Aqui no Brasil tem muita gente que estuda isso a fundo. E quando você abre um espaço, por exemplo, de uma página para falar dos benefícios do cigarro eletrônico, e você bota lá no finalzinho ou em cima, escrito assim, informe publicitário. Quem está lendo aquela matéria, a diagramação é a diagramação do jornal, ela não está diferente. O sujeito vai ler aquilo, vai ouvir, achar que é a opinião do jornal. E você não dá o mesmo espaço para alguém que entenda do assunto, rebata aquilo, né? Então eu acho que isso é uma... Por exemplo, o New York Times, é uma coisa famosa, na década de 90, ele escreveu um editorial dizendo que a partir de hoje não fazemos mais anúncio para a indústria do tabaco. Sim. Foi o primeiro jornal no mundo a dizer textualmente... Me parece uma decisão muito sábia. Sábia. E dizendo, porque esse produto faz mal aos nossos leitores. E não é só que faz mal, eu acho. Acho que tem essa constatação que me parece evidente. Mas eu acho também que tem um histórico de fraudes. Sim. Quer dizer, um jornal não tem o direito de ignorar o histórico da indústria do tabaco. Me parece, quer dizer, a não ser em situações, quer dizer, você fala, pô, vocês estão precisando de dinheiro, vocês estão desesperados por dinheiro. Ok. Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que muitos filmes não teriam sido feitos se não fosse o patrocínio da indústria do cigarro. O Sylvester Stallone fez um contrato de R$500 mil para fazer o cigarro no Rambo. É uma coisa... $500 mil. Claro, isso. Todos os filmes, se você pegar todo o seu... Mesmo o cinema independente americano, eu acho que... me parece que é uma questão... eles acabam migrando para as beiradas da indústria, né? Olha, eu vou ter que fazer um outro programa com você, porque o tema principal do programa hoje nós não atingimos. Não. Eu não permiti que ele fosse atingido. Tá. Porque a gente gosta muito desse tema, porque o programa que eu vou fazer de novo com você, eu queria que a gente falasse sobre como nós, ativistas e os jornalistas, podemos trabalhar juntos. Então, vamos deixar isso, encerrar o programa, pelo menos eu ficar com menos dó na consciência, e vamos agendar aí para março. Eu acho o seguinte, acho que essa questão do ativismo, primeiro, eu acho que são campos separados. Não, quer dizer, eu acho muito ruim quando você confunde jornalismo com ativismo. Eu não gosto disso. Eu acho que o jornalismo ele tem um papel tão sério, que a boa reportagem em si talvez seja melhor do que qualquer ativismo. Não, mas eu não estou... Mas daí é o seguinte... Eu estou falando de nós ativistas. Claro. E vocês, eu acho que, jornalistas. Claro, eu acho que a impressão que eu tenho é o seguinte... Como que um jornalista pode servir
ao ativismo, fazendo jornalismo do melhor nível possível, de altíssima qualidade. Sim, concordo. Concordo. Isso em qualquer situação, e assim, não é só de servir. preferência, buscando informações inéditas. Sim. Eu acho que a impressão que eu tenho, eu meio, por contas de percursos profissionais, eu acabei me afastando um pouco. Eu fui para a área de crime financeiro. Quer dizer, eu continuo mexendo com corporações, mas... Você deve estar se esbaldando com a loja americana, né? Não, nem estou cobrindo esse caso, porque ele está fazendo umas outras histórias. Mas eu acho que o jornalismo deu um certo refresco, né, para a indústria do cigarro no Brasil. Eu acho que... Mas olha o que eu queria te dizer. Pelo menos o jornalismo, os principais jornais. Olha o que eu queria te dizer. Nos Estados Unidos, eu acho que existe uma imensa valorização das organizações não governamentais. Elas têm espaço na mídia. Sim. Elas são entrevistadas, as suas lideranças dão entrevistas com frequência, são respeitados, são consultados pelo bom jornalismo. Olha, eu quando era repórter... Aqui no Brasil você não vê isso. Eu, quando era repórter na Folha, você deve saber disso, eu ouvia direto a CT... Mas você é um indivíduo raro. O Mário Albanese, o Dr. José Rosenberg. Você é raro. Eu acho que no Brasil a gente tem uma coisa espetacular, assim, que é ter um grau de ativismo. Quer dizer, uma das primeiras pessoas que eu conheci nessa área, e queria fazer uma homenagem aos dois aqui, porque eu acho que é uma coisa que é bonita de fazer, há dois ativistas que me fizeram me fizeram ver um novo mundo, que foi o professor José Rosenberg, da USP, e o Mário Albanese, da ADESF. A ADESF é a Associação em Defesa da Saúde do Fumante. Foi a primeira ONG brasileira a processar o governo de São Paulo, assim, pessoas assim que eram quase que uns quixotes, porque eram 2 ou 3 pessoas brigando com estruturas gigantescas. E mesmo assim conseguiram coisas incríveis. E você sabe isso que eu acho que... O Zé Rosenberg, eu gostava tanto dele, que ele foi meu primeiro livro sobre tabagismo. O primeiro livro que eu li inteiro foi Tabagismo, o Problema de Saúde Pública. E eu criei aqui no Rio de Janeiro o Dia Municipal da DPOC, que é a terceira causa de morte no mundo. O Zé Rosenberg nasceu no dia 19 de setembro. E a data do dia em homenagem a ele. Em homenagem a ele e Ana Margarida Rosenberg, a viúva. Se você não estiver nos ouvindo, eu vou te mandar esse link. Ele para mim é um marco. Porque ele e o Albanese. Olha só. E é engraçado, porque a gente tem afinidades, só para mostrar que o mundo é complexo. Assim. Tem 2 minutos para mostrar que o mundo é complexo. O Rosenberg, ele tinha uma coleção gigante de livros de arte. Eu adoro arte. Ele morou em Paris. Aliás, você está no Rio porque a sua esposa está lá no MAN, Museu de Arte Moderna. Mas é engraçado, porque são pessoas... Como é que é o nome da tua esposa? Marion Strecker. Marion Strecker. Nome fácil, Strecker, deve ser da Paraíba. E o Albanese, você talvez não saiba disso, o Albanese é um compositor espetacular. Não sabia. O Albanese, ele criou um ritmo inspirado na bossa nova, mas inspirado... Esse tema vai ficar para o nosso terceiro programa. Mas você topou fazer o segundo para a gente conversar sobre militância, sobre ativismo social, sanitário, ambiental e o jornalismo. Acho que precisam trabalhar mais juntos. A gente volta. Olha só, Geraldo, eu sei que nós estamos estourando, eu queria me despedir de você, dos ouvintes, mas fazer um agradecimento imenso e sincero à sua presença hoje aqui, Mário. Foi uma honra para o nosso programa. Olha, a honra é minha. A honra é minha, Alexandre, você sabe que... Eu admiro muito o seu trabalho. A admiração é mútua. Eu também tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Tá bom.
Então vamos combinar, depois os ouvintes vão saber a data que nós vamos fazer Combinado. isso. Vamos botar número 2. Fizemos Legal. um programa sobre alcoolismo que acabou acontecendo a mesma coisa. Tivemos que fazer 2. Maravilha. Um grande abraço. Adorei. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa aí, Geraldo.